Na última sexta-feira ficou disponível de forma mundial na Netflix o novo filme de terror da Blumhouse Pictures, que chama Hush. Mas e aí, será que vale a pena assistir? Hush conta a história da Mary, uma escritora que mora sozinha e que perdeu a audição e, consequentemente, a fala quando ela era mais jovem, devido a uma doença. Ela mantém contato com os vizinhos, mantém contato com a família, mas, de forma geral, ela vive bem isolada. Numa das conversas com a irmã dela por FaceTime, ela fala sobre isso, que não foi uma opção dela, acabou acontecendo o fato dela ter se isolado um pouco dos amigos, da família e tudo mais. Numa tarde, ela recebe a visita de uma amiga dela, a Sarah, que veio devolver um livro que a Mary escreveu e que tinha emprestado para ela ler, e a Sarah faz elogios pro livro, diz que a Mary é uma pessoa muito criativa, fala que gostou muito dos personagens que ela criou e que achou o final do livro surpreendente. Nessa cena a gente já começa a conhecer um pouquinho mais da Mary, como ela vive e como ela convive com as pessoas ao redor dela. Depois que a Sarah vai embora, a Mary volta a trabalhar no livro que ela estava escrevendo, só que ela tá com um problema, ela não consegue decidir como terminar a história. Ela já tem 7 finais diferentes para essa história, mas ela não consegue decidir como criar esse final. Em seguida a gente começa a acompanhar uma situação que tá acontecendo praticamente em frente à Mary, só que ela ainda não percebeu, porque ela não escuta, o que tá acontecendo, que é a amiga dela, Sarah, que volta correndo pra casa da Mary pedindo ajuda, porque ela tá sendo atacada, ela tá sendo perseguida por alguém, e a gente presencia o assassinato dela por um cara que tá usando uma máscara, a gente não sabe quem é. A partir daí, o tom do filme muda completamente, e é criada uma tensão que não para mais até o final do filme. Bom, o filme todo, agora, a partir daqui, vai girar em torno dessa tortura psicológica do perseguidor com a Mary, e ele já deixa bem claro que a intenção dele não é matar ela logo de cara, que ele vai torturar ela até que ela prefira morrer do que continuar nesse jogo psicológico com ele. E a tensão só vai aumentando porque a gente realmente se importa com a protagonista, que apesar dela ter essa deficiência auditiva, ela não desiste e tá a todo momento tentando pensar numa nova forma de escapar dessa situação. A gente tem aqui uma protagonista super inteligente e que, graças a essa característica, em algumas coisas que também são apresentadas no começo do filme, a gente tem uma cena muito legal, que é praticamente uma reviravolta no meio da história, não em relação a alguma surpresa sobre o passado dela ou sobre o passado do perseguidor, mas sim que é um evento que a gente não espera e que está totalmente ligado ao fato dela ser escritora. O filme tem uma direção bem segura, o diretor foi o Mike Flanagan, que já tinha feito o excelente Óculos, um filme que recebeu boas críticas quando teve seu lançamento nos cinemas, e ele também já tem outros projetos anunciados, como O Sono da Morte, que vai ser protagonizado pelo garotinho do quarto de Jack, e a sequência do Fraco Oyuja, O Jogo dos Espíritos. Ele não dirigiu o primeiro, então quem sabe ele consegue fazer um filme um pouco mais forte, um pouco mais interessante que o primeiro filme. Bom, para falar um pouco do roteiro, ele também foi escrito pelo Mike Flanagan, em conjunto com a Kate Siegel, que interpreta a protagonista do filme, e o legal desse roteiro é que, o filme não tem muitos diálogos, mas ele tem situações bem construídas que vão definir vários momentos do filme. No começo do filme, como eu disse no começo do vídeo, a gente já é presenteado com um monte de informação que vai ganhando sentido durante o filme, e as poucas cenas que tem diálogo são diálogos bem importantes para a história e que te fazem aprender um pouco mais sobre aqueles personagens. Bom, para finalizar meu comentário sobre o filme, eu vou falar um pouco sobre o elenco. A Kate Siegel, que interpreta a protagonista, ela dá vida a uma mulher determinada, com bastante força, e que apesar da deficiência dela, ela não vai deixar que essa situação defina ela. É uma protagonista inteligente, que a gente torce por ela, e que por isso a gente acaba se envolvendo bastante na história. O legal dessa personagem é que em determinadas cenas do filme, a gente acaba tendo as mesmas sensações que ela. A gente passa a presenciar um silêncio ensurdecedor, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe se o perseguidor está chegando perto, a gente não sabe se as ações dela estão fazendo algum barulho que vão fazer com que o perseguidor saiba que ela está escapando. A gente escuta o que ela escuta em determinadas cenas. Em outros momentos os sons ficam bem evidentes, então o filme brinca bastante com essas sensações. E pra falar um pouco do ator que interpreta o vilão no filme, o ator John Gallagher, ele entrega aqui um vilão bem real, um cara que não tem superpoderes, que às vezes toma algumas atitudes que não são assim tão inteligentes, ele tem prazer em torturar essa personagem, e isso só aumenta a nossa angústia em relação ao personagem da Kate Siegel. O vilão do John Gallagher meio que representa aquela figura que poderia invadir a casa de qualquer pessoa, dando um tom de realidade pro filme bem angustiante. Então ele acaba sendo um vilão que funciona de verdade. Hush é um filme que merece ser conferido. Se você já assistiu o filme, deixa aqui nos comentários o que você achou e não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.